Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, discutimos a constituição desta Comissão de Inquérito no momento em que o país e os portugueses vivem gravíssimos problemas económicos e sociais em resultado da política de direita desenvolvida pelo governo do PS. E no momento em que fazemos esta discussão, importa de facto começar com esta referência para deixar bem claro que da parte do PCP não precisamos de fazer nem faremos desta Comissão de Inquérito um instrumento de prova da nossa oposição às políticas do governo. Não iremos ceder a tentativas de instrumentalização que procurem reduzir a oposição ao governo a esta Comissão de Inquérito, nem iremos ceder a lógicas mediáticas que procurem esconder por detrás desta Comissão de Inquérito a convergência objetiva com o governo que outros partidos desta Assembleia da República têm realizado em matérias essenciais, essas sim, para o país, como aconteceu no último Orçamento de Estado, aprovado a semana passada com a viabilização do PSD e do CDS. E numa segunda nota, queremos registar de facto o nosso acordo com a constituição desta Comissão de Inquérito e com o inquérito que irá realizar, particularmente tendo em conta a gravidade das informações que têm vindo a público, nomeadamente nas audições que têm sido realizadas pela Comissão de Ética nos últimos tempos. E queremos aqui destacar o papel importantíssimo que têm tido estas audições na Comissão de Ética, não só pela análise aprofundada que têm permitido daquilo que são problemas mais fundos que se verificam no setor da comunicação social, questões que têm a ver com a precariedade laboral a que os jornalistas estão sujeitos, mas questões também que têm a ver com tentativas de condicionamento por parte do governo, com o objetivo de garantir apenas a chamada boa imprensa, apenas as chamadas boas notícias para a imagem do governo, silenciando, recorrendo a todos os meios, silenciando os jornalistas e órgãos de comunicação social eventualmente incómodos, numa estratégia que parece partir da definição daqueles que são os grupos amigos na comunicação social, os grupos amigos do governo e aqueles que não o são. E de facto estas audições na Comissão de Ética têm que ser valorizadas pelo trabalho aprofundado, pela análise aprofundada que têm permitido em relação a estes problemas. E a verdade é que, pelas respostas dadas, pelos silêncios assumidos e pelas contradições registadas, estas audições têm permitido à Assembleia da República confrontar-se com um conjunto de informação que obviamente tem também relevância naquilo que diz respeito ao objeto da constituição desta Comissão de Inquérito. E de facto, só por desatenção ou por deliberada intenção é que se podem compreender as palavras do Sr. Deputado Francisco Assis. Porque só por desatenção ou por deliberada intenção é que se pode ignorar a gravidade das afirmações que têm sido feitas nestas audições, Sr. Deputado. Porque quando o Sr. Deputado afirma que das audições resulta claro que não há qualquer tentativa de condicionamento do Governo em relação à comunicação social, esse é um facto que não pode registar de acordo com as audições, de acordo com o que tem sido dito nestas audições na Comissão de Ética. Sr. Deputado, quando temos tido nesta Comissão de Ética relatos concretos de intervenção direta do Sr. Primeiro-Ministro, tentando evitar a publicação de notícias em jornais, tentando evitar que os jornais levem por diante investigações em relação a processos judiciais em curso, onde o Sr. Primeiro-Ministro é avisado, tentando evitar a todo o custo que os rotundos falhanços da política deste Governo sejam notícia nos órgãos de comunicação social, não pode dizer que não há tentativas de condicionamento da comunicação social por parte do Governo. Quando nós temos assistido nesta Comissão de Ética a relatos concretos de como são utilizadas empresas públicas, mas também empresas privadas, grupos económicos privados, grupos financeiros privados, nessas estratégias de condicionamento que o Governo tenta levar a cabo, o Sr. Deputado não pode dizer que não há factos que comprovem tentativas de condicionamento da comunicação social. Todos estes relatos, e são relatos, Sr. Deputado, da maior gravidade, porque põem em causa aspectos determinantes do Estado de Direito Democrático. Todos estes factos são da maior gravidade e têm obrigatoriamente que ser tidos em conta por esta Assembleia da República. E, portanto, Sr. Deputado, quando nós ouvimos na Comissão de Ética respostas como, por exemplo, a que foi dada pelo Sr. Henrique Monteiro, diretor do Expresso, que afirmou textualmente que neste país só não são condicionados os órgãos de comunicação social que à partida estejam alinhados com o poder político ou com o poder económico, Sr. Deputado, nós consideramos que é uma exigência a constituição desta Comissão de Inquérito. Tal como consideramos que é uma exigência a constituição desta Comissão de Inquérito, quando, no âmbito das audições que foram realizadas na Comissão de Ética,
acaba por não ficar explicados aspectos essenciais sobre negócios em concreto, onde a intervenção do Governo é uma suspeita. Quando nós temos uma empresa pública com a dimensão da PT, onde há um administrador que tem a seu cargo pelouros como o imobiliário e outros conexos, que como histórico na sua vida passada tem o registro de ter sido dirigente do Partido Socialista, mas não tem, nem do ponto de vista empresarial, nem do ponto de vista pessoal, qualquer característica especial que o indique como administrador indicado para participar no negócio com a TVI, e ele acaba envolvido nesse mesmo negócio, nós temos que saber porquê, Sr. Deputado. E não nos podemos conformar com respostas categóricas que, sem qualquer sustentação nos factos, nos digam que o Governo não teve intervenção. Nós temos de ter estas respostas e queremos saber porque é que isso aconteceu. Tal como queremos saber o que aconteceu naquela reunião do Conselho de Administração, dia 25 de junho, do Conselho de Administração da PT. Porque das respostas que já obtivemos por parte de três administradores mais o Presidente do Conselho de Administração, sabe o que é que resulta, Sr. Deputado Francisco Assis? Resultam 4 respostas diferentes, com contradições nítidas entre elas, com contradições entre aquilo que foi a resposta dada na Comissão e a entrevista dada pelo Presidente da Comissão Executiva à RTP e as próprias palavras do Presidente da Comissão Executiva nesta Assembleia da República. E por todas estas dúvidas, Sr. Deputado, aquilo que pode esperar do PCP é uma postura séria e empenhada para apurar a verdade. Não é para embarcar em lógicas mediáticas de transformação desta comissão de inquérito numa antecâmara de uma qualquer moção de censura. É para apurarmos a verdade e os factos que em torno destas questões têm que ser apurados. E é para desses factos que vierem a ser apurados, da verdade que esperamos obter nesta comissão de inquérito, retirarmos as devidas consequências políticas, porque são essas que nos importam.